Maravilha. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, os participantes. Estou aqui com o Leonardo Castro, dos sócios do escritório parceiro de advocacia. A gente resolveu fazer um webinar justamente para tratar hoje num assunto tão importante, num momento tão adequado, né, Léo? Verdade. Com a relação à nova tributação, nova regra de tributação em relação às offshores, mas também a gente vai abordar não só a regra de tributação para offshore, mas também para pessoa física. Exato. Então, ao longo do webinar, a gente vai trazer conteúdos, o Léo vai explicar bastante com relação à estrutura, o que é de fato um offshore, quais são as novas regras, o que impacta isso no dia a dia, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, antes da gente começar, só fazer uma breve introdução, quem é Proxy. A Proxy Financial é uma empresa americana, um grupo de empresas, na verdade. A gente atua muito como um family office. A gente atua na parte dos investimentos, a gente atua na parte de planejamento financeiro, a parte de imigração. 100% da nossa atuação acontece nos Estados Unidos. E a gente veio para o Brasil alguns anos atrás para, de fato, ajudar os brasileiros com essa questão da diversificação internacional. E um dos pontos que também faz parte do pacote aí de análise e assessoria nossa é a estrutura com que o investidor acessa esse mercado internacional. E aí hoje a gente trouxe o Leonardo Castro para abordar esse assunto, um advogado. Ele vai explicar e introduzir melhor sobre a própria pessoa e o escritório. Então, antes de mais nada, Léo, obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Queria que você contasse aí com a sua história, o escritório com que você trabalha. E aí depois a gente vai fazer um bate-bola bem informal aqui, bem didático, só para trazer informação. E aí a gente vai dar sequência aí no assunto. Perfeito. Bom, mas primeiro, obrigado pelo convite. Agradecer a todos da Proxy e ao convite especial do Mário. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante e tão cotidiano para nós, né? Eu sou Leonardo Castro, sou sócio do escritório BBD Advogados aqui em São Paulo. Sou responsável pela área de consultoria tributária, tributação de M&A, planejamento tributário, tributação internacional, private wealth planning, planejamento patrimonial e sucessório na área também fiscal. E nós temos bastante experiência, obviamente, nessa estruturação. Nós temos hoje no escritório uma prática, que nós chamamos multidisciplinar, com sócios de imobiliário, societário, família, sucessões e tributário, para tratar dessa área de private wealth, de planejamento patrimonial, sucessório e fiscal, que é uma área muito importante no Brasil. Nós temos empresas familiares brasileiras gigantescas, temos um problema de sucessão empresarial, de governança corporativa, em empresas familiares no Brasil, cada vez mais está sendo tratado. E temos, obviamente, questões de planejamento patrimonial propriamente dito, né? Proteção de ativos, protecting no assets, tem uma questão sucessória que o Brasil não é um país que tem muito essa questão, essa história em relação à sucessão. Nós temos países como, obviamente, a Proxy tem presença forte, que é os Estados Unidos, uma demanda e uma cultura de sucessão muito próxima, muito pela tributação, claro, majorada, o State Gift Tax, né, de doação e herança nos Estados Unidos, no Commonwealth em geral, também UK, nos países da Commonwealth, mas nos Estados Unidos a questão do trust, a questão de fazer um planejamento patrimonial, de constituir uma holding company para a família, é uma questão muito mais madura do que no Brasil. Então, o Brasil ainda passa por um pouquinho desse preconceito, um pouco de desconhecimento, um pouco de falta de tecnicidade em relação a como lidar com isso. E o nosso bate-papo aqui, eu gosto dessa questão que o Mário trouxe para a gente fazer um bate-papo, porque tem que ser uma coisa informal, não significa que não vai ser técnico, tá, pessoal? Vai ter muita questão técnica aqui, vamos falar de legislação, de casos de sucesso, insucesso, empirismo através de case laws, que a gente fez aqui no escritório, que a gente já trabalhou, experiência prática real, mas é claro que tentar de uma forma mais descontraída, né? Uma forma de Q&A, perguntas e respostas, de tópicos mais genéricos, do que efetivamente dar uma aula com base em legislação, artigo, esse tipo de coisa. Então, esse é o nosso intuito hoje. Eu tenho uma experiência também internacional que eu acho que é importante trazer para essa parte de Private Wealth Planning, sobretudo quando a gente fala de uma empresa internacional e com presença forte nos Estados Unidos como é a Proxy, né? Eu tenho meu LLM, meu mestrado em Direito Tributário Internacional em Georgetown, nos Estados Unidos, trabalhei no escritório em Nova York, no Milwaukee, então trago também um pouco
dessa nuance entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e área internacional, que eu acho que para a nossa conversa aqui, na tributação de offshore, utilização de holding, é muito importante. Não só a parte técnica, né, acadêmica do Estado dos Estados Unidos, como a parte de trabalhar lá, de ter efetivamente advogado nos Estados Unidos como foreign associate. Então, essa ideia também que eu vou trazer um pouquinho desses dois mundos para vocês dentro do possível. Maravilha, Léo. Obrigado pela introdução. Agora vamos começar pela, acho que a pergunta mais famosa aí, principalmente pelo histórico e pela defamação que a gente teve no passado. Offshore, o que é de fato é uma offshore company? Se é legal, se é ilícito, se é a gente está fazendo uma coisa fora da lei? Explica para a gente, Léo, por favor. É muito comum, né, Mário, essa pergunta. Acho que a maioria de vocês, mesmo as pessoas que têm conhecimento técnico, já ouviram isso. Então, é muito comum quando a gente vai dar curso, palestra, ou quando a gente vai atender cliente mesmo, de falar, vamos fazer uma estruturação offshore. Tem muito cliente que fala, olha, mas eu não quero nada ilícito, por favor, não me confunda. Não, não, eu quero mexer com nada que é fora da lei. Então, tem esse estigma, né, esse mito, esse dogma equivocado de que uma offshore é uma coisa errada, uma coisa de lavagem de dinheiro, evasão de divisa, associação com crimes, com sonegação fiscal, não tem nada a ver, né? Então, a clássica definição é que uma empresa, né, uma atividade empresarial, e quando a gente chama empresa, a gente fala uma pessoa jurídica, né? Atividade empresarial exercida por uma pessoa jurídica. Uma empresa, em qualquer lugar do mundo, uma empresa offshore. Offshore é simplesmente uma definição de operar fora do limite territorial onde ela foi constituída. Então, você tem até nas expressões que vertem sobre plataforma de petróleo, onshore e offshore. Então, o onshore é perto da costa, ou seja, é dentro do território onde foi constituída aquela estrutura. E offshore é fora ou longe do território onde foi constituída a estrutura. No nosso caso, uma estrutura de petróleo e gás, no nosso caso, é uma sociedade. Então, se você constitui uma sociedade nos Estados Unidos e ela opera fora dos Estados Unidos, com clientes fora dos Estados Unidos, praticando atividades fora do território norte-americano, ela é, por definição, uma atividade offshore. Então, uma empresa que exerce atividade offshore, abreviando uma empresa offshore. Tá? Então, a offshore ela não tem que necessariamente estar num paraíso fiscal. A offshore não tem que necessariamente estar no Caribe, como muita gente diz. A offshore é simplesmente uma empresa constituída que opera fora dos limites territoriais de sua constituição, quase sempre com clientes ou atividades internacionais e não locais, domésticas, naquela jurisdição que ela foi constituída. Eu posso ter uma offshore brasileira, uma empresa que foi constituída no Brasil, que opera só no exterior com clientes internacionais. Então, é uma empresa offshore, mas uma limitada brasileira, não tem problema nenhum. Tá? Então, o primeiro ponto é definir. O segundo tempo é tirar os dogmas e tirar todo esse estigma equivocado. Offshore não necessariamente tem que estar constituído em paraíso fiscal. E aí pergunta, Leonardo, mas a maioria delas está constituída num paraíso fiscal? Está. Ela está, e quando não está, está num regime fiscal privilegiado, que é outro conceito brasileiro que a gente traz aqui. Basicamente, é saber o seguinte: a maioria das empresas que opera fora do limite territorial onde ela foi constituída, portanto, com clientes internacionais, quase sempre detidas por sócios estrangeiros também, que não são residentes, né? Melhor dizendo, elas acabam tendo benefícios de tributação. Ou pela tributação da jurisdição onde elas foram constituídas, que é uma jurisdição que não tributa renda, ou que tem um critério de extraterritorialidade da renda não implementado, portanto, tributa com territorialidade da renda. Para trocar em miúdos é dizer, esses países em que eu constituo offshore, normalmente são países que não tributam a renda, não tributam aquela renda daquela atividade offshore. Então, tem uma isenção, tem uma redução na base de cálculo, ou tem uma regra de não tributação mesmo. Então, esses países que não tributam a renda, ou tributam a renda é uma alíquota muito baixa, no caso da definição de paraíso fiscal brasileiro, menos de 17% de imposto de renda, ou regime fiscal privilegiado, que tem um regime fiscal privilegiado para aquela atividade offshore, naquele momento, ou seja, que não, se você operar fora do território, você não vai ter aquela tributação, normalmente são esses paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados. E aí, os paraísos fiscais, que no Brasil a legislação não chama de paraíso fiscal, chama de regime de tributação favorecida, paraíso fiscal no coloquial, em inglês tax haven, né? Não é tax haven, de céu é tax haven, de porto seguro, de porto efetivo seguro, uma questão de segurança. São países normalmente que são aqueles países das ilhas caribenhas que a gente conhece, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, tem o Panamá, todos aqueles ilhas, Faroe, Ilhas Man, todas aquelas ilhas que a gente conhece, e os países clássicos que a gente conhece também, até no Panama Papers e todas essas reportagens que envolvem offshore. Veja, essas jurisdições, no Brasil, cada país lista o que é conhecido como país com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, ou conselhos equivalentes.
E o Brasil lista na Instrução Normativa 1037 de 1910, 1037 de 10, ela lista especificamente quais são essas jurisdições. Então, em N 1037, ela fala no artigo 1º quem são os paraísos fiscais, regimes de tributação favorecida. E lista todas aquelas ilhas, Panamá, etc. E no artigo 2º, ela lista os regimes fiscais privilegiados, que não são paraísos fiscais, são países que tributam a renda a mais de 17%, mas que têm alguns regimes específicos, alguns incentivos para as operações offshore, operações de empresas constituídas lá, mas que operam fora do território delas. Exemplo, as LLCs americanas, as holdings na Suíça, as holdings na Alemanha, na Holanda, as holdings na Áustria, então, e as SAF, né, Sociedade Anônima de Financeira de Investimento, no Uruguai. Então, algumas jurisdições que tributam a renda mais de 17%, mas que têm incentivos fiscais, estão listados como regime fiscal privilegiado. Então, quando a gente constitui uma offshore para fins Brasil, um brasileiro, uma empresa brasileira faz uma offshore, ela constitui uma empresa no exterior que vai operar fora do limite onde ela foi constituída e que muito provavelmente, não é sempre, mas muito provavelmente, por uma questão de economia fiscal, eu vou escolher um país que é a tributação favorecida, regime fiscal privilegiado, um dos dois, e que por esse termo acabam colocando no bolo coloquial que é um paraíso fiscal, ou seja, um país que tem tributação menor que 17. É verdade, mas não há uma regra. Então, é possível ter um offshore que não é paraíso fiscal e é possível estar num paraíso fiscal com uma empresa que não é offshore, um paraíso fiscal que opera dentro. Então, uma empresa panamenha que atende clientes panamenhos e que tem renda gerada dentro do Panamá, ela é uma empresa onshore. E para o Brasil, ela está no paraíso fiscal. Né? Então, desmistificar um pouco desses conceitos que eles estão interligados, mas eles não são a mesma coisa, não são necessariamente iguais. Muito bem, Léo. Até aproveitando, tem muitos clientes que às vezes vêm com essa imagem de que a offshore ela só poderia ser uma empresa constituída em Bahamas ou em BVI ou algo do tipo. Então, vocês podem ver, de fato, tem muitas particularidades e existem muitas possibilidades de como criar e aonde criar e de que forma criar, qual estratégia melhor criar. Então, realmente é muito case by case. Então, o ideal seria analisar, e aí o Léo é o profissional que vai, de fato, pensar na coleta de dados junto com o cliente, para entender quais são as necessidades e quais são as características para, de fato, criar o caminho e quais são as jurisdições mais adequadas para a criação de uma offshore. E aí, pegando o ponto também, o gancho, Léo, queria que você me explicasse como que funciona, aos olhos brasileiros, vamos colocar uma holding patrimonial no exterior, e aí eu já coloco, emendo a pergunta do que poderia ser diversificado e usado para proteção patrimonial através dessa holding, dessa offshore. Perfeito. Então, como funciona uma holding patrimonial? Antes, vamos só falar o que é uma holding, né? Porque quando a gente fala de offshore, o pessoal acha também que às vezes offshore é um tipo societário. O offshore não é um tipo societário, é só, de novo, onde ela opera. Então, eu posso ter uma offshore que é uma holding company, porque ela funciona como holding. O que é uma holding company? É uma empresa, normalmente, que detém investimentos e que tem a sua receita gerada por ganho de capital, juros ou dividendos, ou seja, uma empresa de participação societária. Uma empresa que participa em outras sociedades ou que faz a gestão a administração dessas empresas. E ela tem uma remuneração quase sempre por dividendos dos seus investimentos, juros de empréstimos que ela funciona como uma finance company e ganho de capital da alienação de participação societária menor ou maior grau. Então, uma holding company é o uso que eu dou, é quase como se fosse um objeto social, a atividade que ela vai exercer. Eu posso ter uma offshore também, que além de ser holding, ela é trading company. Então, ela funciona comprando e vendendo mercadoria, ou fazendo a comissão, intermediando comissão de compra e venda em operações triangulares. Ela compra num país e manda entregar no outro do vendedor para o comprador dela. Então, ela opera triangular, fazendo uma comissão de intermediação comercial internacional. Então, pode ser uma offshore com operação de trading. Pode ser uma offshore com operação de prestação de serviço, que ela simplesmente é uma offshore que presta serviço de consultoria, de intermediação, de consultoria financeira, tributária, etc. Pode ser uma holding company, que também tem embaixo dela, pode ser uma holding, uma empresa operacional, também uma offshore, num paraíso fiscal, que é uma compra e venda de mercadoria. Que ela não é nem uma trading internacional, mas que é uma compra e vende domesticamente e internacionalmente. Então, o objeto social pode ser vários. O que a gente faz aqui? A gente segmenta e lembra que também uma holding company, ela pode ter vários tipos societários. Ela pode ser uma SA,
ela pode ser uma limitada, né? Então, eu posso ter uma sociedade offshore, que é uma holding company, que é uma sociedade por ações, né? Então, tem uma operação dela, onshore, offshore, eu tenho o objeto dela, holding company, trading ou serviços, e eu tenho o tipo de sociedade, limitada, SA, comandita, etc. Então, são três coisas dentro de uma mesma entidade, tá? São três classificações, mas elas são cumulativas em relação à entidade. Quando eu opto por fazer uma holding company offshore, num paraíso fiscal, num regime fiscal privilegiado, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter, primeiro de tudo, a clara noção de que ela vai operar como uma funding company, uma sociedade que vai botar dinheiro, vai botar investimento. Ou seja, embaixo dela, ela vai coligar, ela vai controlar e ela vai investir em outras sociedades. Então, o que você vai ter? Você faz uma holding company para que ela tenha investimentos embaixo dela. Então, muito provavelmente, a pessoa física, a família ou a pessoa jurídica brasileira, ela constitui essa holding company porque ela aporta um bem que a holding company vai aplicar, gerenciar, administrar. Então, normalmente, eu posso aportar um investimento financeiro, eu posso aportar participação societária nela, eu posso aportar células de crédito, recebíveis, intangíveis, bens, direitos, direito de imagem, royalties, tecnologia, eu posso aportar imóveis, eu posso aportar navios, eu posso aportar veículos. Qualquer bem que é passível de transacionar, no aporte de capital, inclusive, eu posso colocar dentro da holding company, de forma que a holding company recebe esses bens e passa a ser a dona deles. Os bens, os investimentos, bens e direitos ficam embaixo da holding company. A holding company, portanto, é detentora de bens e direitos embaixo dela e assim os administra, gerando receita e, portanto, tendo a rentabilidade de uma holding company. Então, é normalmente assim que funciona. E o que eu tenho que ter para fazer isso? Eu tenho que ter os investimentos e tenho que saber onde é que eu quero alocar, que tipo de investimento que eu quero ter e onde que eu vou alocar esses investimentos. E dependendo do tipo de investimento, a gente tem que segmentar. Aí eu não holding company para deter imóveis nos Estados Unidos e aplicação financeira, será que vale colocar na mesma entidade? Será que vale ter uma holding company com operacionais em volta? Cada operacional tem um tipo de núcleo, uma para aplicação financeira, uma para real estate, né, para imóveis, ou do lado de uma holding company, uma outra holding company para outros tipos de investimento mais arriscados, que podem gerar perda, ou se vale a pena colocar eles juntos para fazer um mix, para fazer uma compensação entre perdas e resultados. Então, todas essas ideias de ter uma holding company, depois que a gente constitui e coloca os investimentos, a gente começa a pensar junto com o analista financeiro, para saber se vale a pena financeiramente, até por uma questão de carga tributária, ter essa estrutura de uma forma única na holding company, ou em várias embaixos operacionais, ou em várias holding companies, dependendo do apetite do cliente, dependendo do tipo de investimento, e, obviamente, dependendo da jurisdição que ele vai operar, porque isso também vai variar bastante. Muito bom, Léo. A gente vai até mais, talvez um próximo mês, criar alguns outros conteúdos, até fazer outro webinar, para tratar um pouco mais da parte técnica aí da holding, da offshore, do instrumento em si. Mas já pulando para o tema principal aí, Léo, a gente sabe que essa intenção da tributação de offshore, ela já vem, não é de hoje, já vem de bastante tempo, e eles finalmente conseguiram. Então, eu queria que você explicasse o que de fato consiste na lei, na nova lei, e isso que afeta, e a gente pode até segmentar isso para começar em pessoa física, e depois a gente vai para a pessoa jurídica e a gente foca, porque a pessoa jurídica é um pouco mais complexa do que a física, e a gente explora um pouco mais, pode ser? Claro, claro, sem problema nenhum. Bom, mas como você mesmo já disse, nós tivemos algumas tentativas já históricas de tributar os rendimentos auferidos no exterior por meio de pessoas jurídicas detidas por pessoas físicas. Então, o que é basicamente isso? Hoje no Brasil, hoje não, no Brasil, desde 2001, nós temos a tributação dos lucros coligados e controlados no exterior por pessoas jurídicas. Uma pessoa jurídica que tem um investimento numa empresa no exterior, e essa empresa é uma controlada ou uma coligada, ou seja, ou ela tem controle, ou ela tem uma participação mínima na época de 10%, 20%, isso oscilou, hoje 10%. Se ela tem essa participação, os lucros daquela empresa no exterior, detidas pela empresa brasileira, então a empresa brasileira é sócia de uma empresa no exterior, os lucros no exterior serão computados automaticamente em 31/12 no Brasil, como se tivessem sido disponibilizados pela empresa brasileira. É quase como se a empresa brasileira tivesse auferido os rendimentos de sua controlada ou coligada no exterior,
mesmo sem a distribuição, ou sem determinar a distribuição daquele dividendo ou algum pagamento para o Brasil. Isso é uma forma, uma regra anti-diferimento, para evitar o diferimento da tributação só quando disponibilizar a renda para a pessoa jurídica. Isso foi questionado no Poder Judiciário pela lei 2588, perdão, e que não foi para frente. O Judiciário acabou determinando que isso era constitucional, que isso era possível, e hoje nós temos a evolução da MP 2158-3501, que tributava o lucro de coligados com o exterior, pela lei atual, né, que trata de tributação em geral, né, e que trata de uma forma diferenciada agora da tributação de lucro de coligadas e controladas no exterior. O que nós temos na pessoa física? A pessoa física nunca teve essa tributação, ou seja, uma pessoa física que detinha participação societária no exterior, ela não tinha a tributação automática do lucro de suas coligadas e controladas. Era só quando a pessoa jurídica distribuía dividendo para o Brasil ou quando o brasileiro alienava a participação societária, total ou parcialmente, daquela pessoa jurídica no exterior e obtinha um ganho de capital. E quando isso acontecia, quando tinha um lucro no exterior distribuído para a pessoa física no Brasil, era tributada 27,5% alíquota progressiva, e quando a pessoa física brasileira vendia a participação societária dela no exterior para um comprador, ela tributava como ganho de capital. Na época, 15% flat, e depois da alteração, 15% a 22,5%, dependendo do ganho de capital. As regras que vieram agora com a nova lei vieram para acabar com esse diferimento, porque isso ficava diferido, ficava postergado. Eu só tributava quando eu vendia a participação exterior, pessoa física, ou só tributava quando eu distribuía dividendo. Então, eu, pessoa física, determinava quando ia ocorrer essa tributação. Agora, com a nova lei, o que foi veiculado? Desde 2013, a gente tem a tentativa com medida provisória de tributar lucro de coligadas e controladas no exterior por pessoa física. A lei que passou só trouxe de controladas, as coligadas estão fora. Então, a pessoa física tem que ter um controle sobre a entidade no exterior, e a entidade entende também o trust, tá? Não é só a pessoa física. Então, entidades não personificadas, fundos de investimento, tudo que você tem no exterior, uma participação, você, no final do ano, vai ter que fechar esse balanço de 31 de dezembro e tributar esse lucro no ano seguinte, em maio do ano seguinte, quando você fizer a declaração anual de ajuste. Então, acabou com o diferimento, ou seja, a pessoa física, ela não vai determinar quando que ela vai tributar. Todo ano, quando fechar, no ano seguinte, ela tem que pagar imposto de renda sobre a variação patrimonial superior, claro, que deu lucro, de 1º de janeiro a 31 de 12 dessa entidade no exterior que ela detém controle, tá? Então, acabou o diferimento. Então, não posso postergar isso só quando o dinheiro voltar. Todo ano, se tiver lucro no exterior, eu tenho que pagar. Só que agora não é 15 a 22,5% ganho de capital e também não é 27,5% de dividendo. É uma alíquota flat de 15%, independentemente se vai voltar dividendo, se vai ser ganho de capital de operações de bolsa, se vai ser aplicações financeiras. A definição de aplicações financeiras e rendimentos tributáveis pela lei é muito ampla. Basicamente, tudo que acontecer no exterior que tiver lucro, você vai pagar 15%, menos quando você vender a própria entidade, vender a própria participação daquela entidade. Vender o fundo, vender a foundation, vender, entre aspas, o trust, vender a sociedade no exterior. Aí, quando você vender, aí sim é um ganho de capital tributado a 15 a 22,5%, como tributa no Brasil quando você vende um imóvel, um carro. Tá? Essa é a única diferença. Então, basicamente, o resumo foi: acabou o diferimento, você não vai tributar quando você quiser, vai tributar todo ano se tiver lucro. E a alíquota não é mais aquela alíquota majorada, é uma alíquota menor, 15%, sobre qualquer rendimento, inclusive variação patrimonial de câmbio, variação cambial. Legal. Léo, agora, ainda em pessoa física, por exemplo, antes da gente virar a chave para pessoa jurídica, da offshore em específico, antigamente, como você comentou, existia a questão de juros e dividendos em alíquota progressiva aí de 27,5%. Hoje ficou tudo 15%. Então, isso, antigamente, a pessoa física, ela tributava mês a mês, como carnê-leão, tinha até algumas ferramentas que ajudavam em caráter de investimento financeiro nos Estados Unidos, por exemplo, e outros lugares, essa análise mensal de quanto que seria, tem uma venda de operação, a venda de operação isenta deve ter R$ 35 por mês, e já não existe mais isso também, Isso. né? Isso deixou de existir, agora é somente a questão da realização do lucro que você obteve no ano. Diferente da pessoa jurídica, a pessoa física ela tem várias transações ali durante o ano. Então, como é que funciona essa declaração
nesse período de IR dela no ano seguinte? Essa pergunta é a pergunta que está todo mundo querendo saber. Primeiro, porque é uma pergunta que, do ponto de vista prático, é a mais importante, né? A gente já sabe que vai ser tributado, já sabe quanto, agora tem que saber como, né? Que é o mais importante. Essa operacionalização, ela vai vir, ela já está vindo, de certa forma, com um pouquinho das perguntas e respostas da Receita Federal, mas tem que lembrar aqui para todo mundo que está ouvindo, mesmo não querendo falar de juridiquês, perguntas e respostas da Receita Federal não é norma, tá? Perguntas e respostas da Receita Federal é só porque a Receita Federal acha que tem que ser feito. Isso não é vinculante, é uma orientação que você não precisa seguir, tá? Porque se não tiver em lei, ou se não tiver na legislação, exemplo, instrução normativa que vai vir, isso não tem força vinculante. Então é muito comum a Receita Federal, no perguntas e respostas, dar o que ela acha que vai ser, ou que deve ser, e às vezes a lei não disse isso. Tá? E nem a instrução normativa, porque a instrução normativa é um ato infralegal que a própria Receita Federal edita, que é quase como se fosse um manual de como cumprir a lei na visão do órgão regulador, que é o Poder Executivo. Mas muito cuidado com algumas perguntas e respostas que não têm base legal ou que conflitam com a base legal. Nesse ponto, tem que consultar o advogado para ver se é isso que você tem que fazer ou não. Tá? Se a lei não disse e o perguntas e respostas disse em contrário, não vale o perguntas e respostas, vale a lei, tá? Ainda que a lei seja omissa. Tá? Então, essa completude, essa lacuna tem que ser feita através de legislação. Como que, respondendo a pergunta do Mário, como é que a gente vai saber como é que faz, como declara, como apura? Vai vir instrução normativa, que deve estar vindo no próximo mês, tá? O secretário da Receita Federal e toda a parte do seu comitê já está mencionando que isso vai vir provavelmente até a primeira quinzena de abril, tá? Uma instrução normativa da Receita Federal dizendo o procedimento, que a instrução normativa é o procedimento da lei, como operacionalizar o que tem a lei. Como é que declara, que campo declara, como é que vai vir o novo campo da declaração de imposto de renda, onde é que vai ser o campo, como preencher, e depois, quando vier a declaração de imposto de renda para você preencher, vai vir um manual, né? Um manual no ano que vem, né? Porque está valendo esse ano, a partir do ano que vem você deve declarar. O manual no ano que vem, para que o preenchimento é igual você vê o manual de imposto de renda, dizendo como preenche, etc, etc. Do ponto de vista que a gente já pode dizer que tem na legislação, né? Como é que vai ser tributado os lucros da pessoa física? A pessoa física ela vai poder compensar perdas, tá? Então, isso também é uma tributação, um questionamento que muita gente questionava, dizendo o seguinte, a pessoa jurídica ela pode compensar perdas, a pessoa física ela não pode compensar perdas. Agora, a legislação, embora, mas a lei, quando foi editada, teve a benesse de trazer que as pessoas físicas podem sim deduzir as perdas incorridas nas operações. Só que o que elas têm que fazer? São perdas com os mesmos tipos de operação, tá? E essa declaração ela vai ser guardada. Então, se você teve perda para o ano seguinte, você vai ter o estoque de perda para compensar com os ganhos. Então, isso é o primeiro ponto que foi discutido. Se eu vou levar para o ano seguinte, ou se vai ser só naquele ano. Então, a pessoa física ela pode deduzir naquele ano, com certeza, as perdas que ela guardar as perdas que ela incorreu. Então, se ela ganhou na venda da ação A no primeiro mês 5, em dezembro ela perdeu 3, é óbvio que ela vai compensar e vai tributar o líquido no final do ano na apuração, tá? Isso pode parecer óbvio, no primeiro momento não ia ser feito, tá? Então é importante saber isso, que isso foi não vou dizer uma concessão, mas foi uma benesse da própria legislação. Então, pode compensar as perdas de operações de própria natureza, como a gente tem aqui com o mercado financeiro, mesma coisa. 2, os resultados são compensáveis com os controlados do exterior, mas da mesma controlada. Então, se eu estou investindo, já fazendo parada na PJ aqui só para comparar, se eu estou investindo por meio de uma controlada para o exterior, o prejuízo que ela tem é o prejuízo dela. Se tem uma outra controlada indireta embaixo, eu não posso juntar lucros e prejuízos das duas. Se tem uma do lado, o prejuízo dessa não compensa o lucro dessa. É por entidade. Por isso que na pessoa física é por tipo de investimento. A declaração anual de ajuste, quando você tiver que fazer esse reporte, muito provavelmente vai ter um campo que você vai declarar o tipo de investimento, a modalidade, e falar quanto que foi o saldo, que você vai fazer esse controle mensal para dizer quanto ganhou e quanto perdeu. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Compensar as perdas da natureza, da operação da mesma natureza da física. Segundo, a física só vai ser tributada pelo regime de, entre aspas, caixa, ou seja, quando andar liquidação. Então, se você tem uma aplicação financeira de ação no exterior e a ação subiu, mas você, pessoa física, não vendeu, você não vai ser tributado, tá? A pessoa física isso mantém igual. O pessoal fala, agora vai tributar automático, mesmo quando eu não vender minha ação. Não.
Ah, eu tenho um fundo de investimento no fiz resgate na amortização do tributado. Não, calma. Quando você realizar o ganho. O problema, ou a diferença, é agora na controlada. Que a controlada, quando ela tem lucro ou tem uma mutação patrimonial do patrimônio líquido, ela sim vai gerar um surplus, um a mais, que por você ter o controle, você vai tributar. Mas na pessoa física, mudou pouca coisa. Mudou simplesmente a alíquota, né? E mudou o investimento dela na controlada, mas ela investindo no exterior continua, quando realizar, quando vender ação, quando resgatar o fundo, tá? E depósitos que ela tem não remunerados, que não geram juros, por exemplo, o dinheiro em conta corrente parada, cartão de crédito ou cartão de débito, isso não é tributado variação cambial, que não é investimento, é um dinheiro parado, tem rendimento, tá? E claro, também uma outra inovação foi que a pessoa física que tem investimento ela vai ser tributada pela variação cambial, independentemente dela ter comprado o investimento lá atrás, a moeda nacional, ou comprado em moeda estrangeira, que era uma das isenções que a gente tinha na legislação que foram revogadas. Então, a partir de agora você deu lucro no exterior, fecha câmbio, deu variação cambial positiva, isso também faz parte da sua tributação do a mais que vai estar sujeito na pessoa física, 15%. Quando fechar o ano, depois de compensadas as perdas de mesma natureza, e só recolhido em maio no ano seguinte, na declaração anual de ajuste. Legal, Léo, muito bom. Muito bom. Ainda nessa questão, eu acho que a gente vai fazer um 2.0 aí quando sair a instrução normativa, a gente vai ter um pouco mais de informação, porque ainda é tudo novo, é novo para todo mundo, né, Léo? Com Então, certeza. tem uma área cinzenta para todos os Muito, lados. muito. Tem muita interpretação ainda que ainda precisa ser, de fato, digerida e discutida entre Receita e tudo mais. Então, a gente vai ter que aguardar a normativa, a instrução normativa para, de fato, saber o que, de fato, vai aplicar mais precisamente. Então, agora, voltando para a questão da PJ, né, da offshore. Então vamos lá. Para a pessoa física tem alguns benefícios no sentido principalmente da alíquota, que antigamente era 27, agora hoje é tudo 15, então até se o investidor, pessoa física, investir em ativos que geram juros e dividendos, vai ser até benéfico nesse ponto de vista, porque vai ser 15% quando houver a realização. E também não vai ter a necessidade de fazer o mês a mês ali, que era Carnê-leão, impossível, chatérrimo, exatamente. burocracia, fechamento de câmbio, oscilação, controle, compliance, multa. Era uma resistência assim Horrível. gigantesca, é horrível, exatamente. Então agora ficou melhor um pouco mais para a pessoa física nessa parte tributária, recorrência, né? De recorrência. Então voltando para a pessoa jurídica, Léo, queria que você explicasse. A gente vai voltar no final do webinar aqui para ainda manter os benefícios e vantagens de uma offshore, porque existiam três: planejamento, proteção e, ao mesmo tempo, a eficiência tributária. Hoje não existe mais eficiência tributária, mas se acaba tendo uma certa logística livre aí para você até navegar esse recurso, pessoa física, jurídica. Eu queria que você contasse um pouco mais disso, como vai funcionar em relação ao balanço anual. Então, foi feito o balanço, teve ali receita, teve despesa, você pode diferir, inclusive, a despesa com viagens ou algo do tipo, justificando despesa da empresa, certo? E Certo? aí, dado o lucro, você paga a tributação sobre o lucro. Maravilha. Eu queria que você me explicasse um pouquinho com relação primeiro, essa declaração depois do balanço, e depois com essa distribuição. Isso pode ser distribuído de certa forma para a pessoa física, isso fica livre a logística. Como é que ficaria isso no dia a dia? Perfeito. Então, o primeiro é exatamente isso. Agora, todas as sociedades no exterior, né, controladas, sobretudo, e os trusts, eles vão ter que ter um balanço. Por quê? O lucro tributável das controladas no exterior e das entidades equivalentes, o trust, eles vão ser tributados no Brasil com três critérios cumulativos. Primeiro, o balanço ele vai ser feito porque você precisa apurar de forma individualizada. Então, cada entidade no exterior é uma. Então, eu posso ter uma holding no exterior que embaixo tem uma operacional. A holding vai ter que ter um balanço dela, a operacional vai ter que ter um balanço dela. O prejuízo da operacional não vai ser compensado pelo lucro da holding. Fiz que aqui deu mais 10, aqui deu menos 10. Na consolidação contábil, dá zero. Não, o lucro de 10 vai ser tributado e a perda de 10 vai ser guardada para o futuro. Então, vai ter tributação desse exemplo, não tem consolidação.
Contado tem, mas tributário não tem. Por isso que o balanço é individualizado. Primeiro, cada entidade vai ter um balanço, de tem um do 12. Segundo, o balanço ele é anual. Ah, uma coisa óbvia, isso não era óbvio. Quando veio a medida provisória lá em 2013, depois das outras tentativas, nunca diria, não dizia periodicidade. Então, podia ser trimestral, semestral, eu podia adotar um ano calendário igual os Estados Unidos de junho, julho a junho. Não, agora é anual, 31 de 12. Então, individualizado, anual, fechamento 31 de 12, e elaborado a questão de acordo com as normas IFRS, normas contábeis internacionais, ou, no caso de Paraíba, sociedade, um paraíso fiscal, né, entidade, um paraíso fiscal, um regime fiscal privilegiado, aí de acordo com as normas brasileiras, né, legislação comercial brasileira. Então, assim, se você tem uma controlada, um trust, um veículo, um fundo de investimento, num paraíso fiscal, um regime fiscal privilegiado, você vai ter que apurar de acordo com a legislação comercial brasileira. Então, vai ser para fim de, vou chamar Brazilian GAAP, o IFRS Brasil. Se você está num país que não é regime fiscal privilegiado e não é paraíso fiscal, aí você vai ter que fazer de acordo com o IFRS normal, standard, internacional. E o que significa isso? Significa que, dependendo do tipo de investimento, isso pode produzir um lucro que não é caixa, que vai ser tributado no Brasil. Então, por exemplo, marcação no mercado, né? Quem tem ações, a controlada tem no exterior ações. E tem uma marcação no mercado. Então, isso aqui é uma empresa que fica treinando a ação. Então, vai ficar subindo e descendo. A ação da Apple subiu, a ação da Apple desceu. Né? Dia a dia, fecha o mês. Vai chegar num momento, no final do ano, que deu assim, deu mais 15. Hoje a sua ação da Apple vale mais 15. E você está investindo via controlada no exterior. Só que esse mais 15, você não vendeu a ação da Apple. É que você comprou a 1, agora está 16. O IFRS vai dizer, e aí temos o cada CPC, cada IFRS, vai dizer, em vários casos, que isso teve um lucro, senão o teu PL tem mais 15. E se teve mais 15 no fechamento, o Brasil vai olhar e falar, teve um lucro, teve um ganho, teve uma renda não realizada, é verdade, de 15. E vai tributar 15% desses 15. E pode ser que no dia seguinte, 1º de janeiro, você venda, só que caiu para 3, e você tem uma perda. Leonardo, não é injusto, não é injusto, porque você vai levar essa perda para aquele ano e vai guardar a perda. Mas talvez, no final das contas, você teve que antecipar o imposto de um ganho que, no final das contas, teve uma perda. Mas você vai guardar a perda. Então, pode ser um mismatch de ano. Um ano você paga uma coisa e no seguinte tem uma perda. Mas a perda você vai carregar ela para aquele ano, pelo menos. Se não tiver, para os anos seguintes. Tá? Então, esse é o fundamento. O IFRS. Outros vão dizer o seguinte. Dependendo do tipo de investimento, tem duas grandes oportunidades aqui. Uma é o investimento avaliado a custo. Porque a legislação brasileira permite alguns investimentos avaliados a custo em algum caso, só para o CPC. O IFRS permite também investimentos a custo. Então, tem que conversar em que casos o International Standards conversa com a legislação brasileira em que o investimento a custo pode ser mantido a custo e não gerar esse MAP, esse equivalência patrimonial, para refletir no Brasil. E outra oportunidade de manter o investimento a custo para não dar essa valorização é o lucro não realizado, que eles chamam de OCI, Other Comprehensive Income, né? Outros resultados abrangentes, que são oscilações direto no PL, não no resultado, mas direto no PL, que vão para o PL, que inflam o PL, e que você teria que tributar no Brasil, mas que no final das contas, eventualmente, não pode reverter em lucro, porque não tinha caixa de disponibilidade. Foi só uma oscilação para demonstrar para o usuário da informação contábil que aquele investimento cresceu. Mas aquilo não representaria renda para você, até para fins de tributação. Mas o Brasil pode ver isso sim como tributação e tributar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, dependendo, se você tem investimento que oscila muito no PL, ou investimento que você não vai conseguir manter a custo, talvez seja mais vantajoso você investir diretamente na pessoa física. E aí entra a alternativa de fazer a eleição do investimento transparente, que você tem na controlada, mas que você reconhece direto na física, que vai ser um check the box, igual o americano lá nos Estados Unidos. Vai ser um check the box, vai fazer na declaração de ajuste anual, vai escolher, eu quero tratar esse investimento na controlada como direto ou física, transparente. Ou eu quero manter esse investimento na controlada no exterior como entidade opaca, como sociedade mesmo. Então, você vai marcar, provavelmente, uma caixinha dizendo se o investimento na controlada é transparente, como se a física detivesse direto nos investimentos, ou se o investimento é na sociedade opaca, como se fosse a entidade detendo os investimentos. E, em alguns casos, esse de custo, manter a custo, e outro de oscilação no PL, pode ser mais vantajoso do que regime de caixa, e você tem que ficar desembolsando dinheiro, manter direto na física.
que a física é só quando você liquida o investimento e não nas oscilações. Então, essas são duas oportunidades que a gente vai ter que ver caso a caso, dependendo também do tipo de investimento. Lembra que tem instrumentos financeiros híbridos, tem algumas jurisdições que tem um IFRS um pouquinho mesclado, um local gap um pouquinho diferente do Brasil. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que olhar a fundo, não é uma coisa genérica, é bem específico, tá? Perfeito. E ainda mais, depende da complexidade do patrimônio, da estratégia, Léo, a gente, obviamente, criaria estratégia baseada nessas necessidades. Então, por exemplo, o caso com a Proxy, a gente é somente o prestador de serviço, o gestor. Então, o cliente, ele, quando ele abre uma Proxy na corretora, ele acessa direto os ativos. Então, se ele acessar direto os ativos como ações, né, obviamente você tem um caminho direto ali, não tem uma controlada no meio do caminho. Por exemplo, como investindo em fundos, como investindo em outras alternativas de investimento, como offshore, por exemplo. Então, vai depender muito da estratégia e da complexidade do patrimônio. E aí, acho que até um gancho interessante, e aí antes de trazer esse gancho, é um ponto que você mencionou da diferença da PJ e da física, porque a PJ você consegue carregar a perda nos próximos anos, né, nos anos seguintes. Então, como o mercado é cíclico, se você entrar, por exemplo, eu estou num período de mercado que o mercado está indo mal, como aconteceu nos últimos anos, digamos, principalmente em 2021 e 2022, que tiveram, principalmente dependendo da estratégia de carteira, tiveram perdas, não perdas, mas volatilidade muito baixa, isso, de certa forma, carregou para os anos seguintes para você compensar na valorização dos seus investimentos, né? Agora, esse ano e o ano passado, por exemplo, tem uma projeção de recuperação de mercado, que provavelmente esse mercado vai crescer, e aí é uma fotografia que a gente já tira hoje, né? Não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Isso você vai ter essa valorização dentro da sua empresa, dentro da PJ, na qual você vai ter que antecipar, como você falou, a questão dos impostos, sendo através da offshore, né? E isso, obviamente, não vai carregar. Diferente da pessoa física, que você só fecha o balanço da pessoa física no ano, e o quanto deu de lucro e perda, você basicamente não carrega nos anos seguintes, você só faz uma conta de subtração. Então, esse é um ponto interessante da comparação pessoa física e jurídica. E aí, aproveitando o gancho, e tem uma possibilidade na nova lei, Léo, que é a atualização do balanço da empresa, né? E isso, obviamente, tem um desconto desse pagamento de tributação. Então, eu queria entender primeiro como que funciona isso e até que ponto isso vale a pena, em que situação, aos seus olhos, isso valeria a pena para essa atualização. Perfeito. Essa atualização de bem no exterior, ela foi trazida até como uma forma do governo de gerar caixa em relação a isso, tá? Então, claramente, uma forma de gerar caixa do governo, e aí, para isso, foi oferecida uma tributação basicamente metade, 50% dos 15%, que é 8%. Então, como é que funciona? Muitas pessoas têm investimentos históricos, né? Mandaram, quando a gente manda investimento, a gente fecha a câmbio e coloca o investimento como custo em reais na declaração de imposto de renda. Então, a pessoa que, um camarada que mandou US$ 1 milhão, na época que o dólar era 1 para 1, ele mandou R$ 1 milhão para US$ 1 milhão. Então, chegou lá US$ 1 milhão e ele tem lá R$ 1 milhão de investimento na declaração de imposto de renda lá atrás. E esse valor nunca é corrigido, nunca é atualizado na declaração de imposto de renda. Então, historicamente, há anos, há décadas, um investimento de R$ 1 milhão, que na época mandou US$ 1 milhão. Fiz que esse cara não ganhou nada de rendimento, que ele ganhou e perdeu, ficou zerado, e esse ano simplesmente o dólar, tá, para arredondar, 5. Se ele hoje liquida esse investimento, ou se ele hoje tem aquele valor lá fora, hoje ele teria R$ 5 milhões contra 1 milhão. Veja, isso não é rendimento de aplicação financeira, é só cambial. Só que se ele teve algum rendimentinho acima, US$ 100 mil, hoje deu US$ 500 mil, mas dá 5,5 milhões no total. Tem um capital mais um rendimento. O rendimento, ele é tributado por variação cambial, ele é tributado pela Selic. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em duas formas. Primeiro, o capital investido e o capital retornado, capital não é tributado, mas a variação cambial sobre o capital vai ser tributada, porque a gente teve uma revogação, inclusive, dos investimentos originalmente em moeda estrangeira. Então, quando você retornar, mas é aquele ganho de capital dos 22,5 Brasil, quando você retornar, liquidar, aquele 1 para 1, 1 para 5 vai tributar.
Até porque está voltando 5 milhões, está voltando 1 milhão. Você ganhou a variação cambial. Agora, o rendimento, a aplicação financeira, o acréscimo do fruto daquela aplicação, esse a gente tem que olhar quanto que valorizou. E como é que a gente faz essa atualização para ver os lucros da entidade? A gente tem que ver o seguinte, se você, a lei, ela passou a viger e ter validade em 1º de janeiro. Significa que o estoque, a gente está chamando isso no mercado de estoque de lucro pré-2024, ele não é tributado. E fiz que tem 5 milhões de lucro, 5 milhões de reais em lucro lá. Aquilo não vai ser tributado automaticamente em 31/12. Por quê? Porque não foi gerado na vigência da lei de 2024, foi gerado antes, e antes não era tributado. Ela está tributado na distribuição, na liquidação. Então, aqueles 5 milhões vão ficar parados no balanço até eu distribuir aqueles 5 milhões. Se eu nunca distribuir, nunca vai ser tributado a 15. Eu não posso tributar. Só que o governo não entende assim. O governo falou, não, mas quando virou, tudo é dinheiro, tudo é lucro, mas vou tributar em 31/12. Só que foi gerado antes da vigência da lei. Não pode ser constitucional. Inclusive, tem ações judiciais para entrar nesse sentido. Então, para o governo não perder, não ficar nessa discussão, vai para o judiciário, é constitucional, eu quero tributar o estoque, você acha que não tributa o estoque? Ele falou assim, faz o seguinte, esse estoque atualiza. Atualiza valor. Pega o custo, bota valor presente com o câmbio de agora, né, de 29/12, pega o lucro de 29/12, bota tudo em reais, e esse delta, em vez de tributar 15, que você vai discutir no judiciário sem constitucional, eu deixo você tributar 8. Então, atualiza o lucro, atualiza os bens, né, o lucro, atualiza o valor do investimento, o valor atual, bota esse valor de mercado, e esse delta eu tributo quase pela metade, 8%. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil aqui, para não ficar tão conceitual. Então, super simples. Temos aqui o valor declarado. Eu mandei um dinheiro lá para fora, 1 milhão de reais, tá? Na minha declaração de imposto de renda. E o valor de mercado da minha entidade, que tem 1 milhão de reais, é alguma aplicação hoje, o valor de mercado dela hoje é 11 milhões de reais. O que eu faço? Eu faço, olha, o valor de mercado é 11 milhões de reais, se eu atualizar esse negócio, atualizar isso a valor de câmbio de agora, ou seja, pegar tudo que está em real, tudo que foi em dólar e jogar para o câmbio de agora dá 11 milhões. Bom, eu mandei hoje está 11 milhões, 11 menos 1 dá 10. Se eu tributar 8%, dá 800 mil. Beleza. Atualizei, tributei 800 mil, começo o ano com o quê? Com um patrimônio de 11 milhões, que atualizei a mercado, 11 milhões, mais 1 milhão de custo. Na minha declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda é custo. Hoje tem 11 milhões lá. Eu trago os 11 milhões para o investimento. O investimento agora vira 11, vira 1. Só que para virar 11, era 1, eu paguei sobre 10. 8%, 800 mil. Agora a minha declaração de imposto de renda está 11 milhões de investimento no exterior controlada num país tal. No dia seguinte, aparece uma oferta para vender por 12 milhões. Eu vendo 12 milhões, só que o meu custo é 11, 1 milhão de ganho, aí a líquida é quanto? 15%. Né? Como for aqui a implicação financeira mais venda? Deu 1 milhão de rendimento, 15%. Aí deu 150 mil. O que eu junto? 150 mil com 800 deu 950. Então, o investimento de 1 milhão de reais, que foi para 11, no dia seguinte foi para 12, eu paguei 800 mil na primeira perna que eu atualizei e 150 mil na outra, 950 mil de ganho, né? Não é ganho, mas imposto de renda sobre valorização da aplicação financeira. Se eu não tivesse atualizado, como é que seria? 1 milhão, 11 milhões, não atualizei, não faço nada, porque é estoque. Dia seguinte, na vigência da lei, 12 milhões, opa, deu 12 milhões, vou tributar tudo. Se eu quiser tributar tudo, essa distribuição, distribuir tudo para o Brasil como dividendo, 12 milhões vezes 15, menos 1, que é o custo, 11 vezes 15%. Então, eu teria 11 de ganho vezes 15%, que dá exatamente 1 milhão 650. Então, se eu não atualizar e distribuir como dividendo lucro, no meu exemplo, daria 1,650. Se eu atualizar e no ano seguinte tiver um ganho, né, um acréscimo, seria 950 no meu exemplo. Então, o pessoal fala assim, pô, Leandro, então eu vou atualizar. Calma. O que o exemplo mostra? Que você tem que atualizar se o seu delta é muito alto. Se o teu custo está muito longe do valor de mercado, aí vale a pena 8 contra 15. Mas lembra que 8 é desembolso de caixa, tá? Tem que pagar. Os teus 15% sobre o estoque no tributado é só quando esse estoque for distribuído. E posso dizer uma coisa? Outra variável, além do delta muito grande e de você ter desembolso de caixa. Terceira variável para você pensar. E se eu perder o investimento? Porque às vezes valorizou, mas é de alto risco.
Aí eu recolho a atualização, 2 dias depois cai. Aí você teve perda e pagou imposto. Olha que loucura. Então, variáveis para você pensar. Variação muito grande de custo e valor de mercado, chama atenção para atualizar. Mas o outro fator, esteja ruim, tem que pagar o imposto. O outro você não tem que pagar. O estoque você vai discutir, só quando distribuir. Daqui a 10 anos, se você distribuir, daqui a 10 anos você vai ter um outro fiscais. E o terceiro esse investimento oscila muito? Ou se oscilar, a partir de agora, porque às vezes não oscilou, mas 2024 vai oscilar. Ou o mercado agora, a partir de 2024, mudou a regulação dos Estados Unidos, não sei qual ativo você aplica. Se começar a cair e você atualizar e pagar, você pode ter pagado um imposto de um ganho que 2 meses, 1 ano depois, virou pó. E aí você tem uma perda com pagamento de imposto. Então, esses 3 delas são os principais para você pensar se vale a pena ou não. O que a gente faz? Análise casa a casa, planilha, senta com o financial advisor, qual tipo de investimento? É alto risco? Qual foi a situação histórica? Qual que é o forecast? Aí, o tributarista junto com a pessoa especialista de finanças, de investimento. Não dá para fazer só o tributarista e não dá para fazer só o financeiro, porque elas estão interligadas. E aí você não pode pagar imposto e perder, ou pode não pagar imposto, pagar pouco ou pagar muito. Então, assim, vai variar muito, né? Porque no final das contas é tudo dinheiro, tributo e lucro, né? E volta naquela questão, né, Léo? Por isso que a gente bate muito na tecla. Tem que analisar cada caso, não é uma receita de bolo. Não é. Não é um negócio pronto que vai servir para todos os clientes. Então, por isso que a ideia aqui de trazer essa informação é mais para explanar um pouco mais o que está sendo discutido, o que está sendo agora com a nova regra, a implementação, e ao mesmo tempo a gente puxar para a análise de cada caso. Porque uma vírgula que muda, como você falou, são 3 deltas, 3 variáveis que podem mudar o caminho da decisão de que se a gente atualiza o balanço ou não, né? E aí envolve não só a parte financeira, como o Léo comentou, que aí é muito importante essa figura do financial advisor, da empresa de investimento, para auxiliar nessa questão da análise dos investimentos em si, o que está sendo investido, e ao mesmo tempo o advogado tributarista para pensar no todo, não só na estrutura, mas ao mesmo tempo na questão se vale a pena atualizar ou não, o que impactaria isso de imposto ou não. Então é realmente muito complexo, embora seja, a gente olhar só a alíquota, ela é fácil, mas principalmente para o offshore é um pouco mais complexo. Por isso que realmente a offshore ela se encaixa muito em patrimônios mais superiores, que faz sentido de fato pensar e analisar cada passo, aí, cada item e cada tipo de investimento também dentro da carteira. E aí é só para confirmar aqui, então, Léo. Então, só para te retomar, com relação à PJ, né, a gente consegue carregar aí a questão das perdas nos anos seguintes. Isso. Com relação à atualização do balanço, o ideal seria uma análise para saber se de fato o que vale mais a pena. Com relação à distribuição de dividendos, então, se uma vez eu tive o balanço positivo, né, seja da variação, seja da realização, porque a PJ, independente se eu realizo ou não, é o balanço total do ano, né? Então, se uma vez eu tenho ali a declaração, eu pago esse imposto, e esse recurso, eu tenho livre logística, vamos dizer assim, livre caminho para eu poder, de repente, eu vou usar numa viagem, vou dar para o meu filho, vou usar numa viagem para a Disney, não quero colocar no custo da empresa, ou vou comprar algo que eu quero comprar na pessoa física. Eu distribuo isso para a pessoa física e uma vez eu já ter pago isso na PJ, eu não pagaria mais imposto na pessoa física. É isso mesmo, Léo? Esse ponto é importante, Mário, porque durante muitos anos, como isso na hora tributária era diferido, utilizava-se para as despesas, né, despesas pessoais, os sócios da entidade, né, normalmente os filhos de viagem, coisas pessoais, e isso era considerado, claro, como uma simulação. Dizer, olha, é como se você tivesse distribuído, tributado na época 27,5%, e essa pessoa utilizava. Agora, com a tributação automática, você falou, esse lucro já vai ser tributado. E a 15% no exterior, né? Equivalente a lucro no exterior, vai ser trazido ao Brasil e tributado aqui. Mesmo que o dinheiro esteja aqui, no exterior não tenha sido trazido, ele foi tributado. No ano seguinte, quando for distribuído, eu vou baixar um crédito de dividendo para receber. Isso vai ser controlado na declaração de ajuste anual, porque é um dividendo ficto, na verdade. É um lucro, foi tributado. Quando eu distribuo dividendo no montante daquele lucro, eu não vou tributar duas vezes, porque eu já tributei. Eu já tributei o lucro, e aí, quando eu distribuir, não tem rendimento novo. Aquele rendimento já foi reconhecido tributado. Então, eu vou baixar um dividendo a receber contra o dividendo que foi pago e não tem tributação, inclusive na variação cambial.
Porque a variação cambial, quando deu lucro, já foi tributada a variação cambial. E depois se eu distribuir 2 anos depois a variação cambial for positiva, não tem tributação, porque o lucro já foi tributado. A variação cambial daquele lucro. Agora o lucro está voltando como dividendo. Esse dividendo, quando voltar, ele já foi tributado. Então, ele não vai ser tributado 2 vezes. Se ele não voltar e eu utilizar como despesa na sociedade, é como se ele tivesse voltado e eu tivesse utilizado ele. Então, o que você falou está certíssimo. Eu tributei na sociedade, já é meu, porque quando voltar para mim não tem tributação adicional, e aí eu uso como se fosse um sócio, sem ter que deliberar. Ah, Leonardo, o ideal era deliberar que o sócio recebeu. Não precisa deliberar, porque o problema não é deliberação, o problema é a tributação. Afinal de contas, a sociedade quase sempre vai ser detida majoritariamente por um sócio ou seus beneficiários, tem controle comum. Então, no final das contas, não vai ter mais prejuízo em negociar no gasto de despesas pessoais, senão você vai ser tributado. Você já vai ser tributado. Uma vez que você pagou o tributo, é como se você recebesse e aplicasse. Só que não precisa receber e aplicar, você já aplica direto nas suas despesas. E isso é muito interessante, Léo, porque até a lei agora recente, né, vigente até 2023, tinha uma preocupação muito grande da questão do horizonte de tempo do investidor de mandar recurso, integralizar o recurso dentro de uma offshore, você participar de uma eficiência tributária no que aconteceu no passado, que não vai ter mais, mas ao mesmo tempo esse recurso vai ser para qual horizonte de tempo? Eu vou usar ele em pessoa física? Se eu fosse usar em pessoa física, não valeria a pena, porque a distribuição de dividendos na lei anterior era tributada em carga progressiva em 7,5%. Então, hoje, essa logística livre que o investidor tem entre a offshore e a pessoa física acaba sendo um ponto até benéfico, do ponto de vista se esse recurso precisar ir para a pessoa física para fazer qualquer tipo de movimentação. Então, tem algumas questões muito legais aqui nessa nova regra, embora a gente não goste de pagar imposto, né? Nunca. Mas existem algumas questões legais interessantes que a gente pode criar isso e mudar a estratégia daqui em diante, pensando nesse ponto do horizonte de tempo também, que era uma resistência muito grande. A gente está passando até do tempo aqui, Léo, mas eu queria até deixar um último gancho antes da gente finalizar, e aí até tem algumas até perguntas aqui, mas o último gancho com relação até uma nova discussão que está sendo feita, que até eu não me recordo o ano, 21 ou 22, eu não me lembro agora, que houve uma votação unânime pelo STF, Isso. do entendimento, na verdade, do TJ de São Paulo, da não tributação de TCMD quando há doações e transferências de bens no exterior. Isso. E existe uma lei complementar que estava no Congresso, né? E isso não foi para frente. Digamos que agora existe uma nova discussão para se de fato isso vai ser tributado ou não vai ser tributado, como é que vai ser essa questão de sucessão. Eu sei que está muito ainda na discussão, mas você, aos seus olhos, isso você acha que está mais próximo de ser possível de acontecer? Você acha que isso vai demorar? Eu sei que é só uma ideia, né? A gente não tem como saber, mas Exato, claro, exatamente. ótimo. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a ausência de uma lei complementar que autoriza a tributação de doações por doador no exterior, não residente, e de cujos que, obviamente, têm um falecimento no exterior. Então, se alguém falece no exterior, uma pessoa física faleceu no exterior, a herança de um de cujos no exterior, e se alguém faz uma doação no exterior, o doador está no exterior, não há lei complementar justificando ou autorizando essa tributação pelo ITCMD. Aqui em São Paulo, 4%, em alguns estados até 8%. E alguns estados depende se é doação ou causa morte. Muito bem. Então, o que significa? Significa o seguinte: quando a gente faz o aporte, entre aspas, na aporte, na legislação, nesse ponto, ela peca, ela está sendo genérica, e ela peca porque ela diz que quando um settlor constitui um trust, ele manda um dinheiro para lá, se é revogável ou irrevogável, discricionário ou não discricionário, tanto faz, isso serve como se fosse um investimento, mas, ao mesmo tempo, traz uma hipótese de incidência do ITCMD, dizendo que esse aporte no trust, ele vai ser tributado, ele deixa uma margem para ser tributado pelo Estado, que é essa lei federal, como se fosse uma doação. Só que, veja, se é uma doação, não há problema certo constituir, declarar mais que nada dele. E se é uma doação, esse dinheiro passa a ser do beneficiário, que na verdade não é porque fica administrado pelo trustee, para eventos futuros incertos, condição suspensiva. Então, esse ponto do trust, essa conversa com o ITCMD ainda é muito ruim pela legislação, tá? Por isso é aprimorado.
mas o TCMD é estadual. E hoje, o que a gente tem? Se você constitui uma entidade no exterior, trust, e o trust faz, entre aspas, uma doação, né? No caso da morte, passa aquele patrimônio para o donatário no Brasil, então seu pai reside no exterior, foi reside no exterior, constituiu o trust com bens no exterior. Seu pai faleceu, o trust pagou o trust nos Estados Unidos, pagou esse valor para você, mas você sempre residiu no Brasil. Então, o doador, que é o trust, está no exterior e passou os bens para você no Brasil. Não teria TCMD nesse caso, porque o doador está no exterior e você está no Brasil. A mesma coisa se teve o falecimento direto. Seu pai tem patrimônio na física, no trade trust, está residente no exterior, faleceu. Não tem causa-mortes, e TCMD causa-morte, no caso de ter causa-morte, sobre essa herança. Por quê? Porque seu pai ou sua mãe faleceram no exterior. Então, o planejamento tributário que é feito há muito tempo é constituir uma holding no exterior. Essa holding tem o trust, ou constituir o trust embaixo na holding, vai depender da jurisdição, da proteção patrimonial, enfim, mas um veículo no exterior com trust e offshore, e esse veículo depois faz uma doação, não no dia seguinte, que isso é simulação, mas depois de investimento exterior, o patrimônio maior, chega o momento que ele faz uma doação ou constitui o trust em benefício do beneficiário que está no Brasil. O seu pai montou a estrutura no exterior, está residindo aqui, você está residindo aqui. E aí não teria TCMD, porque não tem essa lei complementar. E até 31 de dezembro desse ano não vai ter, porque ainda que a lei complementar passe esse ano, só vale a partir do ano que vem, pelo princípio da anterioridade. Então, a gente tem uma janela para doações de entidades no exterior para beneficiários brasileiros até 31 de 12 sem TCMD, inquestionável. Então, quem tem estrutura no exterior, quem vai montar a estrutura no exterior, quando fizer a doação, até 31 de dezembro não tem TCMD. A partir do ano que vem, se a lei for publicada esse ano, pode ter esse TCMD. E com a reforma tributária pode ser majorado, progressivo, até 8%, no caso de São Paulo é 8%, é 4%, mas pode chegar a 8%. E, quiçá, se passar a legislação da reforma tributária para possibilitar alíquotas superiores a 8%, que com o tempo não vai ser de todo raro. Então, essa janela é muito importante, e o que a legislação federal tentou fazer era, mas se você manda o dinheiro para o trust, isso é doação. Então, ele tentou tributar essa perna da ida para não tributar a perna da volta. Só que não é bem assim, tá? Então, ainda vai gerar discussão. Mas quem tem estrutura no exterior funcionando, ou vai montar a estrutura no exterior funcionando, quando fizer uma doação para cá, não vai ter esse TCMD até 31 de dezembro. E por que eu falo só na doação, não falo na causa-morte? Gente, porque ninguém vai planejar a própria morte no exterior, né? Seria muito macabro. Então, você não vai para o exterior para morrer, mas você faz uma estrutura para fazer a doação no exterior. Desde que isso não seja simulação, não seja aquela coisa que você faz no dia seguinte, o dinheiro transita, pedala. Isso, claro, não é válido no direito em nenhum momento. Agora é interessante. Então, a gente tem basicamente uma janela aí, Léo, para aproveitar até 31 de dezembro para já criar o planejamento sucessório Total. E criar essas estruturas e já fazer essas devidas doações, né? Total. E lembrando, Marco, que é importante dizer, a gente está falando da tributação, e não é que a tributação está ruim agora, é que tributa uma coisa que era diferida. Mas veja, tributa 15%, não a 22,5%, nem a 27,5%, como o Mário falou. E dependendo do planejamento tributário, a gente consegue fazer investimento no exterior ou ganho de capital no exterior, né, que transforma esse ganho de capital em rendimento, ou seja, transforma uma venda num rendimento periódico, seja de juros, ou seja, de uma valorização até cambiada, e a gente consegue trocar, sim, uma tributação de ganho de capital de 15 a 22,5 local por uma tributação de 15% flat no exterior, dependendo do ativo. Tem ativo híbrido, tem ativo de mix, tem um pouco de dividendo, um pouco de juros. Então, o financial planner, o seu assessor, ele pode, sim, pensar junto com o tributarista em ativos que no Brasil são tributados como ganho de capital 22,5%, que no exterior vão ser tributados como rendimentos no exterior a 15%. E aí você tem, sim, um delta de economia tributária de 7,5%. Olha que interessante. Então, você pode ter uma economia tributária, mas mesmo que você não tenha economia tributária, mesmo que seja igual, ou a tributação tenha sido majorada, além da questão da oportunidade de TCMD, que é uma tributação também com a estrutura offshore, reduzir TCMD, então economizar 4% a 8%, você ainda tem o fato de, patrimonialmente e sucessoriamente, faz todo sentido você continuar tendo um offshore. Planejamento patrimonial de proteção de ativos contra credores e a questão sucessória de estruturar na família, não deixar genro entrar na sociedade, terceiros interessados obstarem a atividade empresarial com processos, ou seja, e já deixar pré-determinado para quem que você quiser, de filhos, de mãe, de pai, de marido, de esposa,
ao mesmo tempo mantendo o controle, seja por dividendos, com usufruto, seja o controle da sociedade, fazendo por meio de trust, por sociedades com classe A e classe B, por share trust, ou seja, vários veículos que você pode utilizar de planejamento sucessório que servem demais. Então, lembrar que offshore sim, continua sendo possibilidade de economia tributária, seja de R, seja de TCMD, mas também tem a proteção patrimonial e a sucessória, além de diversificar investimentos no exterior, proteção cambial, risco país, tudo isso. Então, a gente não pode simplificar a questão da offshore. A offshore tem benefícios inúmeros, como o Mário falou, dependendo do seu tamanho, dependendo do que você quer para a sua vida, claro. Maravilha, Léo. Obrigado aí pela explicação. Eu vou abrir um microfone aqui para a Tairone fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, Tairone, pode ir. vocês me escutam? Sim. Então, ótimo. Obrigado aí, pessoal. Primeiro, parabéns aí pela exposição. Esse assunto aí da doação, queria, né, acho que colaborar aqui e fazer uma pergunta mesmo para ver se vocês entendem que se aplica a essa exposição que o Léo está fazendo. Numa avaliação, né, normal, vamos trazer antes, né, da alteração legislativa que teve o ano passado, qual que seria um exemplo aqui de uma estrutura offshore? Eu teria uma offshore em um paraíso fiscal, tá? E a controladora dessa offshore no Brasil seria uma PJ. E aí aqui a gente tem, né, as regras CFCs aplicando-se, né, aplicando-se aos resultados. A gente tem que trazer os resultados dessa offshore para ser tributado na PJ controladora no Brasil. Ou seja, a legislação que mudou no ano passado das offshores, ela não seria aplicável porque meu controlador aqui no Brasil, ela é uma PJ. Essa não incidência do ITCMD poderia ser aplicada, porque a minha ideia seria, vamos trocar aqui essa offshore por uma pessoa física, para que eu consiga aplicar a nova regra das offshores e tributar somente os 15% no final do ano. Vocês entendem que esse TCMD, se eu fizesse uma doação dessa PJ para essa PF, eu entraria nessa regra que o Léo acabou de comentar aí, eu não teria um TCMD nessa operação? Não. No teu caso, não. Vou te explicar por quê. O doador tem que estar residente fora do Brasil. No teu exemplo, a pessoa brasileira, vamos lá, pessoa jurídica brasileira detém o controle de uma sociedade no exterior. Quando o doador, pessoa jurídica brasileira, doar a sociedade para uma nova pessoa física, que pode ser muito bem o sócio dela, o doador está no Brasil, o bem está no exterior e o donatário está no Brasil. A única variável que a lei complementar traz é que o doador ou de cujos, ou seja, o sujeito passivo da obrigação tributária, tem que estar no exterior. Porque quando o sujeito passivo da obrigação tributária está fora do Brasil, o Brasil não tem competência tributária para incidir. Então, no teu caso, como a pessoa jurídica brasileira está doando a pessoa jurídica estrangeira para a pessoa física, o doador está no Brasil. Então, o que você teria que fazer? Você teria que ter uma sociedade que é não residente para fazer essa doação. Ou a sociedade aqui no exterior, ela deveria doar alguma coisa para a pessoa física, porque ela seria doadora e ela está fora do Brasil. Então, se a offshore doar os ativos dela para a pessoa que está, Para a pessoa física. para a pessoa física no Brasil, Isso. eu teria essa isenção do ITCMD. Isso. A ausência de tributação por lei complementar. Deve-se dizer ainda que tem um precedente, já julgado pelo TJ, favorável ao contribuinte, dizendo que, mesmo que, mas não é o que a lei complementar fala, tá? Não é o que o CTN fala em relação à lei complementar, melhor dizendo. Mas tem um precedente que o TJ de São Paulo já julgou dizendo o seguinte: ativos no exterior, o bem estando no exterior, ainda que seja doado por um doador no Brasil, por um bem estar no exterior, ele não teria TCMD. Só que não é isso que se lê na legislação. Essa leitura foi uma leitura abrupta, mas que o juiz acatou. Então, eu acredito que essa decisão vai ser reformada na STJ
porque não é isso que está redigido no CTN, não é isso que está redigido nos projetos de lei em relação à tributação, não é isso que sempre a doutrina interpretou como a questão da soberania fiscal, tá? Mas tem uma decisão dizendo o seguinte, olha, se o bem está no exterior, se eu estou doador no Brasil, também não estaria sujeito a essa nova lei. Então você pode usar isso a seu favor nesse caso, mas eu acho que é uma decisão precária, não uma decisão recorrente, não é uniformização de justiça, muito menos do Tribunal Superior. Mas existe esse precedente favorável, tá? Entendi. Você consegue compartilhar esse precedente comigo? Essa lei complementar que você está se referindo aí, qual que é ela mesmo? Só para eu anotar aqui, para eu depois dar uma lida no... É que, não tem lei complementar, você tem que olhar o CTN, o que o Código Ah, tá. Tributário Nacional diz em relação a isso, e tem Uhum. projetos de lei complementar, projetos de vários estados que sempre tentaram fazer isso, tá? E agora, com a nova reforma tributária do consumo, muito provavelmente vai vir uma lei complementar que não foi editada também ainda. Então, você tem leis complementares minutadas de estados que vão passar justamente para tributar isso, mas que não passaram, tá? Uhum. Entendi. Então, olha no CTN, quando fala do TCMD, ele vai dizer exatamente o que eu estou te dizendo, que é quando o doador está no exterior ou quando de cujos falece no exterior, tá? A questão do bem não estar no exterior, está no exterior, é possível de ler de uma leitura bem genérica, assim, mas não é isso que a legislação diz, tá? Em relação a esse precedente, posso mandar sim, não tem problema, um precedente público de consulta, a gente disponibiliza aqui com o pessoal do Mário e ele passa para você. Então, ok. Então, só para fechar aqui, né? Doador no exterior, bem no exterior. Quem vai receber está no Brasil. O CTN entende, né? Tem a interpretação do CTN de que a gente não teria TCMD. Isso, mas tira o foco no bem. Doador no exterior, de cujo no exterior, não tem TCMD. Onde que o bem está? O CTN não diz. Então, até se o bem estiver no Brasil, mas o doador estiver no Brasil, o donatário estiver no Brasil, ou seja, você está doando, você mora fora. O seu carro está no Brasil. E o donatário, para quem vai receber, está no Brasil. Então, você está doando o carro para o seu filho. Mas se você morar fora do Brasil, for residente fora do Brasil, o CTN, pela leitura, diz que, pelo doador estar fora do Brasil, tanto bem quanto o donatário podem estar no Brasil. Ele não diz isso, mas ele não diz. Então, pela negativa o variável que você tem que ter fora do Brasil é doador de cujos. Todas as outras variáveis, que é local do bem, locus rei cita, local onde está situada a coisa, e beneficiário, no caso do donatário ou herdeiro, não precisam estar dentro nem fora do Brasil. Podem estar em qualquer um dos dois. Não há citação. Tudo bem? Deu para Tudo pegar? bem. Deu sim, deu sim. Obrigado, gente. Ah, imagina, obrigado, Euterônio. Depois eu vou compartilhar os contatos do Léo também, fica mais fácil contatá-lo direto, tá? Ok, obrigado. Imagina, obrigado eu. Eu vou só aqui só colocar duas perguntas rápidas para a gente não se estender muito, Léo, e só para a gente fechar. Já vou colocar as duas já para você responder. Primeira, se existe a previsão da instrução normativa, você comentou só para retomar aqui, que possivelmente vai sair na segunda quinzena de abril, certo? Por que isso? Nós tratamos com representantes do governo, secretários, subsecretários que estão responsáveis por isso, e essas pessoas que são próximas, que estão frequentando congressos, tá? Isso não é conversa de bastidor. Frequentam congressos e trazem isso, e foram responsáveis pela redação. Eles dizem isso, que a ideia é que venha no máximo, a ideia é que venha no máximo até a primeira quinzena. Vamos chutar aqui 15 de abril, por quê? Para dar tempo para as pessoas digerirem isso, porque tem a declaração de ajuste, e a declaração de ajuste é o momento que você vai ter que eleger, por exemplo, em 31, até 31 do 5, se você vai atualizar ou não os bens a valor de mercado em tributar 8%. Então, tem que ter pelo menos um mêsinho, um mês e pouco, para as pessoas digerirem o que ele diz, para os consultores tributários, advogados digerirem e falarem com seus clientes. Porque se aparece uma IN explicando uma coisa, você tem um dia para entender e tomar uma opção que vai mudar a sua vida, 8% sobre a tua... Isso é muito injusto. Então, até o governo sabe que isso é necessário, por isso estão correndo com isso. Então, o que já foi dito, ainda de forma informal, é que na primeira quinzena de abril espera-se que isso saia, tá? Lembrando que isso é interesse do governo também, tá? Que saia para tirar um pouco dessa insegurança ou para dar um pouco mais de orientação. Ainda que a partir dessa IN também surjam discussões constitucionais e legais de legalidade constitucional, que é normal. Maravilha, Léo. E só para fechar,
É uma pergunta aqui que fizeram, é o seguinte, né? Quando você investe nos Estados Unidos, existe uma retenção de tributação de juros de dividendos, não de ganho de capital, mas de juros de dividendos de 30% na fonte. Isso as próprias corretoras retêm essa alíquota e pagam o IRS, que é a Receita Federal Americana. Depois você tem a possibilidade de pedir uma restituição baseado na alíquota real que esse rendimento, esses juros de dividendos gerou durante o ano. Com relação a essa regra de compensação entre os países, isso vai permanecer? Pergunta. Segunda pergunta, se eu já paguei 15% nos Estados Unidos, existe alguma restituição local na qual se aplica nessa diferença dos 15 para os 30, ou isso eu tenho que fazer direto na Receita Federal Americana e aqui eu só declaro uma vez que eu já paguei nos Estados Unidos? Então vamos lá. Os 30% agora chama FDAP Income, Fixed Determined Annual Periodical Income. 30% de FDAP Income vai ser tributado por legislação americana. Quando eu receber os rendimentos no Brasil, ou quando eu reconhecer, eu vou ter, na verdade, um DARF, entre aspas, da retenção americana, e o restante, por exemplo, se for 100, 30 de tributo e 70 de dinheiro. Então, mas para fins brasileiros, eu tive 100, só que 30 foi retido. O Brasil permite que você tome a retenção em casos de reciprocidade de tratamento que o Brasil tem com os Estados Unidos ou em caso de tributação. Só que nesse caso já surgiu uma discussão aqui na nova legislação, e é isso, que não está 100% claro que o imposto retido na fonte vai ser utilizado como crédito. Por quê? Porque você vai utilizar o tributo pago da controlada no exterior, isso em caso de controlado. Se você investe direto na física, como não tem imposto no exterior, porque o investimento você está recebendo o valor da liquidação, esse imposto no exterior deveria ser o teu IR-fonte. Então, no caso da pessoa física, fica muito claro, apesar de até vai ter discussão na lei, que o FDAP Income você vai tomar o crédito de 30%, só que você só está pagando 15% em relação àquele investimento no exterior. Então, aquele rendimento no exterior é tributado a 15%, só que você tem 30% de retenção. O que significa? Você utiliza 30% de crédito contra 15% de tributação. Só que a Receita Federal não vai tirar mais. É até o máximo da tributação. Se fosse os 27,5% de dividendo, o FDAP Income é 30%, quando chegasse aqui era 27,5%. Você não pagava nada aqui, porque você pagou 30% lá. Mas a Receita Federal não chama 2,5%, até porque não foi ela que tributou. Então, no caso do FDAP Income, como é que deve funcionar? A gente fala, mas como é que deve funcionar? Tributo é 30%. Quando eu vou pagar no Brasil, reconheço os 15%, só que não pago 15%. Por quê? Porque eu utilizo o crédito distinto. Só que lembra que esse imposto é renda na fonte, esse imposto é meu pessoa física. Se for pessoa jurídica, se a pessoa jurídica tivesse um pagamento, uma controlada ligada, distribuísse dividendo para o Brasil, tributa 30% do FDAP Income, se não tem portfólio investment, exempt, participante exempt, nada disso. Se eu tributasse, mandasse da minha controlada dividendo tributado a 30% nos Estados Unidos, quando chegasse no Brasil, aí eu teria dúvida. Por quê? Porque a legislação fala que é um imposto controlado e coligado. E esse retiro na fonte é imposto meu acionista. Então eu teria que pegar o imposto do Corporate Taxation americano, esse tributado efetivamente traria um crédito contra os 15% e pagaria o resto. E esse 30% talvez fosse custo para mim, o que é um absurdo, mas que num primeiro momento a legislação pode levar a essa conclusão. Então a dúvida é, eu só acredito o imposto de renda da sociedade no exterior ou retiro na fonte meu, quando for controlado? E no caso da pessoa física direta, como não tem tributo de controlada, o meu tributo vai ser o da fonte. Então me parece que eu posso tomar o da fonte, mas sempre no limite de quanto eu devo no Brasil. Se é 15, tributou a mais, você perdeu como custo. É só, você não paga nada, mas ninguém vai te devolver. Tá? E aí, se você conseguir baixar a tributação na efetiva, isso é um refund americano. Aí é com os Estados Unidos. Sim. Aí o Brasil, tecnicamente, nem teria competência, porque é o seguinte, se eu tributo 30% na fonte no crédito e depois o cara me devolve por algum motivo, meu amigo, eu paguei 30%. Só que lá para fins americanos eu tive uma questão para fins de tributação americana de restrição. Aí fala no Brasil, pode falar, então me devolve. Tudo bem, mas muito provavelmente vai ser no mínimo 15%. E quando eu pago 15% no Brasil, não vai ter nada. Se fosse 5%, o Brasil podia questionar, me devolve 10%. Mas como vai ser 15% no máximo, não vai ter problema na prática. Tá, perfeito, Léo. Isso a gente vai talvez entender um pouco mais, aliás, ver com mais clareza na instrução, né? Ótimo. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos a participação.
Foi muito bom aqui passar conteúdo com o Léo. A gente vai fazer outros programações aí de webinar também trazendo, porque esse assunto de offshore, planejamento sucessório e holding, etc., é bem complexo. Então, não dá para a gente falar isso tudo em uma hora só. Provavelmente a gente vai fazer mais um sobre esse tema da nova regra após sair a normativa. A gente vai ter mais clareza também de como vai ser aplicado essa área cinzenta. Mas desde já gostaria de agradecer a presença do Léo, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou, depois que a gente finalizar, eu envio o conteúdo já editado no e-mail de todos os participantes também para conferência e visualização novamente. Léo, obrigado de novo mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos e nos mantemos à disposição para próximos eventos com a Proxy sobre esse tema. Maravilha. Obrigado, pessoal. Boa noite.